Paz e graça, a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, né? Fora do sistema religioso e se afastando do sistema político. Estou aqui na chácara, ok? E amados, quero fazer uma retificação, quero refazer o vídeo lá falando sobre o bom samaritano e da samaritana. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês conhecem, ou vocês sabem da história que está nas escrituras. Às vezes nós lemos, as pessoas leem, mas passam despercebidas daquele evangelho que lemos. E elas nos refletem, elas nos revelam muitas coisas. Às vezes você lê uma mensagem e você acha maravilhoso, você extrai dali muito aprendizado, mas não tem aquela profunda revelação. Parece que está codificado ali, tem coisas no evangelho, na escritura, que assim você lê 10 vezes e você, às vezes na 11ª, que são nas 11 vezes que você vai, nossa, eu li tantas vezes e não vi isso. E foi nesse evangelho que eu aprendi a entender do sistema. O sistema caído, o sistema que vai se falir, está se falindo, né? O sistema religioso. Aliás, faliu, né? Ele faliu desde o tempo de Jesus. Jesus veio e ele edificou a nova igreja, a igreja espiritual. É isso que eu ensino. Eu sou um pastor, sou considerado desigrejado, congreguei desde criança em igreja, fui obreiro, pastoreei igreja, sei como funciona. Sei do tempo que não precisava nem ter um CNPJ. Simplesmente você fazia um pau a pique. Você construiu uma igreja lá no norte do Paraná, lá no sítio, e congregava. Não tinha que ter CNPJ, não tinha que ter estatuto, não tinha que ter nada disso. Era realmente a obra de Deus sendo feita como era antigamente. Mas quando o sistema veio, o sistema da besta, ela começou a colocar empecilhos. E para o bem melhor de vocês, vamos fazer isto ou aquilo. Então se foi criado o CNPJ e a placa. E com isso veio leis, né? Você tem que fazer isso, fazer aquilo, tal coisa e tal, para você poder ter o seu tempo. Não é assim na cidade? É, muitos documentos. Aí você tem que pagar um contador. Você tem que recolher certos impostos para o Estado. E o pior de tudo, esse sistema que criaram lá, legalizando, né? Hoje ele se politizou, se voltando com o Estado. O Estado se diz laico, mas na verdade está introduzido dentro da igreja do povo de Deus. E eu, estudando o assunto, como sou cristão desde criança, me batizei aos 16 anos, eu fui pedir a Deus. Eu não fiz faculdade, eu não fiz mestrado de teologia. O apóstolo Paulo era doutor. Entenda você que eu estou falando isso para você. Eu não estou dizendo para você não estudar. Pelo contrário, estude e estude muito a palavra de Deus e a Bíblia. O que eu quero dizer para você é o que está na Escritura. A Bíblia diz assim, que na verdade a letra, que é a lei do Antigo Testamento, ela mata. Mas o Evangelho verdadeiro dá vida na obediência no nome do Senhor Jesus. Então quer dizer o quê? Quer dizer que não é a lei do antigo templo, não é o templo, não é as leis humanas, e nem homem que vai te dar salvação. E nem mesmo sabedoria. Tanto que eu aprendi isso do Senhor. Está escrito assim, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele agrada em dar. Busque a sabedoria dos céus e não a humana. Então, eu aprendi isso
E comecei a buscar e a pedir a Deus a sabedoria do céu e não a humana. Você percebe? Reflita para você ver. Perceba. Ou se você já percebeu, não sei, que os maiores teólogos, filósofos, até mesmo pastores, eles são ateus. Eles falam da Escritura, eles pregam a Escritura, historiadores falam da Escritura, cientistas falam, só que eles não têm o dom de Deus, o dom da fé, o dom de crer que realmente Ele existe. E que tudo que está na Escritura são verdades, não são contos, não são fantasias. São, sim, a realidade de leis, decretos, doutrinas e ensinos eternos. O qual diz a Escritura que todos nós, um dia, todos, sem exceção, de Adão e Eva, até o último que nascer e morrer, e a extinção da humanidade, todos vão de prestar conta diante do Senhor, pois todos dobrarão seus joelhos diante do Senhor e vai confessar que Ele é Deus e acabou. Dentro dessa introdução, desse contexto aqui, irmãos, o evangelho do samaritano está lá em Lucas capítulo 10. Nós vemos, há 2000 anos atrás, Jesus fez esse ensino, trouxe essa mensagem para nós, mostrando qual que era a realidade da igreja falsa, daqueles que se dizem ser profetas, mas são mercenários, daqueles que dizem ser homem de Deus e não são. Observe você que Jesus mostra para nós ali, naquele caminho, onde está indo aquele homem, e ele acaba sendo assaltado, espancado, levado até quase a morte, e contudo, passava-se gente, né? Mas Jesus mostra claramente para nós que de repente passa quem? Passa um sacerdote, um profeta. Passa, olha e nada faz. Logo após vem o levita, ou vice-versa. Passa-se daí depois, logo após, o levita. Olha e nada faz. Esses que estavam ali conheciam, ou esses que ali passaram, conheciam a lei, ensinavam a lei, estavam no templo. Contudo, não estenderam a sua mão ao samaritano. Por isso que Jesus ele mostra para nós que o sistema religioso não quer dizer nada. Não quer dizer nada se você é de uma igreja, Assembleia de Deus, congregação, quadrangular, batista, presbiteriana. Isso não quer dizer nada. A palavra é bem clara em dizer que vai buscar um povo zeloso de boas obras. E ali nos mostra a realidade do samaritano, que na verdade, eu não sei se você conhece a história dos samaritanos, que era um povo mesclado, misturado. Foram israelitas que tomaram mulheres de outras nações, se envolveram, casaram devido às guerras, aquelas situações que houve, e acabou criando uma raça misturada. Como se diz, não era um puro sangue de Israel, de israelita, de judeu, e com isso eles foram excluídos de serem chamados judeus, ou até mesmo eles não podiam nem frequentar o templo, e lá fazer ofertas a Deus, e não podiam adentrar, orar, nada. Eles eram barrados. Eles eram tidos como imundos, como pecadores que não tinham mais o direito de servir ao Criador. Assim era os samaritanos. Por isso que Jesus trouxe duas passagens, do bom samaritano e da samaritana. E ali o Senhor mostra que aquele homem que foi assaltado era um ser que nem é lhe revelado o nome, quem era aquela pessoa, mas era um ser humano. Era uma criatura de Deus que não importa quem era, qual o seu nome, não. Importa que ali deveria se executar o ensino e o mandamento de Deus e a doutrina de Deus para aquela pessoa. Aquilo que você quer para você, diz a Escritura, faça para os outros.
É um mandamento do Senhor. E nós vemos que aquilo que o Senhor ensina para nós, passa o levita, passa o profeta e nada faz, descumprindo a lei de Deus. Mas vem aquele que é pecador, desprezado, mas também é criatura do Senhor, e ele toma a sua consciência que ele deve fazer aquilo. Então ele estende a mão, dá os primeiros socorros, socorre aquele homem que está caído. O bom samaritano então levanta aquele homem, põe o seu cavalinho ou a sua bolinha, leva a uma estalagem, pede que aquela estalagem cuide dele, seus ferimentos, paga e fala assim: ficar devendo mais alguma coisa, na volta eu passo e pago o restante. Dá o socorro. Quem é então? Quem é filho de Deus? Quem é que está na verdade? Quem é que vive a verdade? É o que está no templo? É o que prega no templo? É o que ora no templo? É o que obedece regras e dogmas humanas? A lei de Moisés, quem é? Ou é aquele que vive, pratica tudo o que está na Escritura? Vivendo, dando perdão, ajudando aquele que nem mesmo você conhece, estendendo a mão ao necessitado. Quem é que está verdadeiramente servindo a Deus? Ou que está no templo, que canta, louva, prega, ensina, mas não pratica? Ou aquele que não está no templo, mas vive e pratica tudo o que está nas Escrituras? Quem está mais próximo da verdade? Quem está mais próximo de Deus? A palavra diz que nós vivemos, e tem uma nuvem de testemunha. Os anjos dos céus, as potestades que estão nos ares estão contemplando e vendo tudo que nós fazemos, falamos e praticamos no dia a dia. Quer dizer então que na verdade o templo só ficou como templo, pois Jesus foi lá e derrubou e disse: antes o Senhor disse: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assim sucedeu. Jesus nunca pregou contra o templo, na verdade. Ao contrário, Jesus disse, e eu guardo muito bem isso, para que as pessoas não distorçam a palavra que eu trago a você. Jesus disse: a minha casa, que agora é a casa templo, a casa física, ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Porém, vós tem convertido em covil de ladrões. Jesus disse isso. E logo após, Jesus chicoteou aqueles mercadores que ali estavam usando o nome de Deus, o templo, e ali vendiam pombos. Vendiam de todo tipo de coisa. Era uma feira ao ar livre, à porta do templo, no templo, que Jesus chegou a irar-se, tomou a mão no chicote e o chicoteou. A minha casa será chamada casa de oração, porém vós tem convertido em covil de ladrões. Aí nós vamos e vemos que realmente a religião, os religiosos daqueles que se diziam servir a Deus, servia a seu ventre. Não é assim que diz? Que cercar-se-iam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Não é assim que acontece hoje? As pessoas vão atrás do benefício, da cura e esquecem da sua salvação eterna em Cristo Jesus. Deus está pouco preocupado com essas coisas do dinheiro, da prata, do ouro. Deus se preocupa, a primazia do nosso Deus é te salvar da condenação eterna, do lago de fogo do inferno. Deus nos amou, Deus te amou para te dar a herança eterna, para novamente tomar posse da herança em Cristo Jesus, crendo em tudo que Ele ensina e nos manda fazer. Deus, o nosso Pai, está preocupado com a humanidade em deixar dos seus pecados e viver a sua lei como fez o bom samaritano.
Deus não está preocupado com as coisas trivial do dia a dia. Isso automaticamente Ele já decretou. Isso Jesus já ensinou, que nós devemos primeiramente buscar o reino dos céus, que as demais coisas já está acrescentado. Será acrescentado na sua vida. A comida, o arroz, o feijão, a veste. Tanto que Jesus instrui na sua mensagem coisas que os mercenários, os falsos profetas, pastores não ensinam. Mas Jesus ensinou. São passagens que são reveladas para nós. Ele diz: não preocupei com o que haver de comer, com o que haver de vestir, pois o vosso Pai sabe do que vós necessitam. E Jesus vai além dessa mensagem profunda e diz: olha as aves dos céus, não semeiam, não plantam, não guardam em celeiro, contudo o vosso Pai os alimenta. Não tem de vós muito mais valor? Sim. Se você um dia aceitou o convite de Jesus, ergueu sua mão, aceitou o convite de Jesus, foi batizado, e agora se diz um cristão, um filho de Deus, é para você que Deus está falando isso. E se você não fez isso, sabe que Jesus, que Deus quer fazer isso para você na sua vida. Não se preocupe com o que haver de comer, com o que haver de vestir. Logo após, os apóstolos ensinam a nós: antes buscai o reino dos céus. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Não é isso que ensina? É isso. Então, meus amados, o sistema religioso prega a primazia deste mundo. Como Demas amou o século, o presente século no tempo dele, assim eles também amam o presente século deste momento agora. E amanhã será da mesma forma, amanhã será da mesma forma. Daqui a 50 anos também, se Jesus não voltar, daqui a 100 anos, eles vão estar sempre amando o presente templo. Ou o presente tempo. Estarão amando o presente tempo. E também o templo. E não a verdade de Deus. Criam impérios. Compram mansões, jatinhos. É uma grande fonte de lucro. Pregam, falam de caridade, falam do reino, falam que faz isso e aquilo, mas é uma grande fonte de lucro, cauterizando a mente dos incautos. Eu até ensino nos meus vídeos e falo que Deus, nosso Pai, não é servido por mãos de homens como se precisasse de alguma coisa. Está escrito isso. Deus não é servido por mãos de homens e Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Está escrito isso aí. Que Deus não habita em templos e que Deus não precisa. Que Deus não é servido por mão de homens. Então, meus queridos, o bom samaritano é o exemplo que não ia num templo, não estava num templo, mas era um filho de Deus. Da mesma forma, para concluir essa mensagem, eu digo para vocês da samaritana, ao qual Jesus teve um encontro tremendamente com aquela mulher lá no poço. Como eu disse, era um povo excluído, eles não tinham comunhão com os judeus, e tanto que ele chega, ela está ali para tirar água, está tirando água para ela, e ele pede água, e ela fala: quem é você para falar comigo? Você não pode nem falar comigo, porque o samaritano não fala com o judeu. Tinha rixa. E ele fala: se você soubesse com quem você estava falando. Ela estava falando com o Criador dos céus e da terra. Ela estava falando com o unigênito de Deus, o Filho de Deus, que é Deus. E ali começa aquela conversa. E novamente eu digo, dentro desse texto e contexto, que o sistema era para ser uma bênção. O sistema desse mundo. O sistema religioso era para ser uma bênção, mas na verdade virou maldição. Por isso que Jesus ensina lá em Apocalipse o povo dele: sai do meio dela, povo meu, sai do meio da Babilônia e não seja participante dos seus pecados. Já falei no vídeo passado isso. E ele começa a ensinar e a revelar a vida dela. E no final ela fala assim, naquela conversa ali, quase no final da conversa, ela fala: ó, Senhor, eu sei que um dia nós vamos ter o reconcílio com os judeus, nós vamos ter paz, vai vir o Messias, vai vir o Salvador, e nós vamos poder subir no templo, orar, e seremos todos salvos numa nação santa do Senhor. Ela acreditava nisso, ela acreditava nessa promessa, porque eles traziam o conhecimento também. Mas Jesus aí dá uma resposta para ela, mostrando que o sistema não mudaria.
O sistema do mundo, não. O sistema humano, não. Os dogmas de ensino dos homens, não. E Jesus disse para ela: você está falando que virá? O tempo é hoje e agora. Eu sou que falo contigo. Jesus dizendo a ela. Ela falou: mas Senhor, nós vamos subir para o templo, nós vamos lá adorar ao Deus, e lá nós seremos felizes. E o que Jesus disse? Eis que o tempo é hoje e agora. Eis que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. O que importa é que Deus seja adorado em espírito, porque Deus é espírito. Mais uma vez nós vemos que a tese de que você tem que estar num templo para ser salvo é mentira. Você tem que estar registrado, tem que ter um CNPJ. Isso é tudo coisa do ser humano. Isso é tudo coisa do ser deste mundo do que vai se levantar, que é o anticristo. É do governo político, que quer ter o controle das massas, do número de cada um que existe. Essa é a verdade. Então, um templo, seja qual for, não te faz salvo. O que te faz salvo é obedecer a mensagem das Escrituras, obedecer as doutrinas e ensinos do Senhor Jesus, cumpri-las, e então você será salvo. Além de você obedecer todas as leis e cumprir, é claro que você vai viver como cristão, e daí na verdade, a verdade de Cristo, ela traz o confronto a você e a mim. Ele nos ensina que eu sempre estou repetindo as mesmas falas, mas é necessário que eu fale. Enquanto que se prega um evangelho de triunfalismo humano, carnal, Jesus prega ao contrário. Ele diz: olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados, vocês vão ser presos por causa do meu nome. É isso que Jesus diz. Agora, o evangelho do sistema meia da besta, do sistema caído dos homens, dos dogmas dos homens, prega o quê? Que é só vitória e bênção, só cura, e se tiver alguma coisa acontecendo ao contrário, então você está perdido. Então você não tem Deus. Então você não é crente. Então você não é pastor. Então você não é obreiro. Então você não é sacerdote. E mais te digo hoje, neste dia, que todos aqueles que têm o chamado, sem exceção, alguns acham: eu sou filho de Deus, eu sou filho, eu sou... Não, todos são sacerdotes. Todos, aqueles que são chamados, uns para maior propósito, outro para menor, mas todos são chamados para ser sacerdote. O apóstolo Pedro diz que nós fomos comprados não com ouro nem com prata, mas sim com o sangue de Jesus. Fomos comprados e ele nos fez para Deus reino, rei e sacerdote. Lá em Oséias capítulo 4 fala que se nós não obedecermos todo o seu ensino, os seus mandamentos, tudo aquilo que ele tem ordenado a nós fazer, lá em Oséias 4 ele diz que ele vai rejeitar o nosso sacerdócio. Mas se nós obedecermos, como Jesus ensina, em aceitar o convite, confessar, aceitamos a Cristo, talvez você fale: mas não precisa aceitar Jesus, não sei o que, aquela coisa toda. Precisa. Devemos fazer uma confissão de fé, diante das pessoas, diante dos anjos, num quarto, numa mata, sozinho, mas tem que ter a confissão e viver. Porque Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos do meu Pai. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Essa é a confissão, diante de pessoas. É uma confissão pública. Aí tem aquela confissão que você faz diante de Deus, é aquela confissão no teu quarto. Numa hora que você está numa mata, numa pescaria, numa situação difícil, numa luta, numa batalha, numa magidão espiritual, você está ali, então você vai lá e ora com todo o coração. Deus, Ele não te ouve. Deus não te ouve, Deus te vê. Porque muitas das vezes as pessoas oram e falam só da boca, mas não do coração. A palavra diz: quando você tiver a orar a Deus, não é assim que diz? Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, ora secretamente, que Deus vai ver o que você está falando.
E com isso você traz diante de Deus a verdade da justiça, o qual Deus justificará você em Cristo Jesus. Entra, fecha a tua porta, e Deus que vê e secretamente te recompensará. Sabe por que Deus fala que te vê? Porque para falar, até papagaio fala. Mas Deus, antes de você falar, antes de você chorar, clamar, buscar, Ele já vê a verdade que há no teu coração. Deus examina o teu coração. Deus vê a verdade, se aquilo que você está falando, aquela confissão, aquela oração é verdade ou mentira. Ele vê secretamente e te recompensará. Por isso que tem a mensagem que diz assim: Deus não ouve pecadores. Porque é uma questão de hermenêutica, de interpretação do que temos que avaliar. Mas como assim Deus não ouve pecadores? Porque todo pecador, principalmente na nossa nação, que é uma nação idólatra, com Aparecida, com outros santos, e tem santos de tudo que é tipo, eles oram a Deus. Você vai num centro espírita, por exemplo, estou aqui difamando, estou só colocando a história, ok? Lá tem as imagens, eles colocam a imagem de Jesus, eles colocam a imagem de Deus, eles colocam a imagem de santos, enfim. E eles oram, eles clamam, eles fazem seus votos com os seus deuses, seus orixás, aquela coisa toda. Falam do nome de Jesus. Contudo, essas orações que confessam a Deus, em nome de Deus, em nome de Jesus, a palavra diz que Deus não ouve pecadores. Aí entra o texto e o contexto de que quando você fecha a porta do teu quarto, ora secretamente, Deus vê, Ele vê o que está no coração. Por isso que a palavra diz que Deus, o nosso Pai, não faz exceção de pessoa. Desde o maior pecador, ou aquele que está separado da santidade, Deus não faz exceção, Deus ouve a todos, mas Ele vai ver o que está no coração e daí responder a oração. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vemos que dentro desse contexto bíblico e da história que Jesus deixou da samaritana e do bom samaritano, o sistema religioso é uma falácia, o qual no dia de amanhã, se Jesus voltar, eu quero ver onde esses pastores vão enfiar essas igrejas, ou vão fazer aliança. O que vocês acham? Que esses homens que pregam, a maioria dos pastores hoje prega a Agenda 2030. Paz, prosperidade, paz e justiça. Quando disserem a paz e segurança, então lhe virá repentina destruição. A maioria do sistema está interligado. Pessoas infiltradas dentro das igrejas não são pastores, são mercenários, ligados aos sistemas, como nós sabemos aquele pastor Weber, uma coisa assim, da Assembleia de Deus, que esteve lá dando beijo na mão do Papa, do falso profeta, que introduz idolatria, engano, dogmas, distorcendo a mensagem do Evangelho. Apoiando essa Agenda 2030 em todos os sentidos, então, essa é a verdade de Deus, nua e crua, como você queira ver ou entender. Mas a minha palavra não é minha palavra, o fôlego não é meu fôlego. A palavra diz que o fôlego vem de Deus. E a palavra também, o que eu trago para vocês, examine na Escritura. Leiam, busquem, peçam a sabedoria de Deus. Peçam a sabedoria do céu. E Deus vai dar para vocês. O que eu deixo para vocês no dia de hoje, seja um bom samaritano. Não seja um religioso, religado a um ministério, uma placa, uma igreja. Dizer eu sou, põe o terno, tudo bonitinho, tudo cheiroso. Pega a Bíblia, pega o carrão e vai no meio do movimento, de um monte de gente e diz: eu sou filho de Deus. Eu sou pregador. Me expõe ali como se fosse um coach ensinando como granjear dinheiro. Mas não prega a verdade, não prega arrependimento. O Evangelho quer dizer boa nova. Boa nova do quê? Eis que vos é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Não é assim que diz? João Batista pregava: arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura, o quê? Após a morte, após o fim do mundo. Quem vos ensinou a fugir do juízo eterno que virá?
Arrependam-se e produzam um fruto digno de arrependimento. Assim sereis salvos. É o que diz a Escritura, é o que nós devemos pregar. As bênçãos, os benefícios virão, porque a promessa de Deus, se nós buscarmos o reino dos céus, as demais vai ser acrescentada. Você pode até orar e dizer: Senhor, mas o Senhor não falou isso? Me ajude, me socorre. Isso é natural. Vai fazer campanha extravagante, fazer buscar, e vou fazer propósito, e fazer voto, e tudo em vão. Perdendo seu tempo. Não perca seu tempo. Seja o bom samaritano e fazer as ações que Deus te ensinou, que as Escrituras ensinam para fazer. Seja como a samaritana que ouviu a voz de Jesus e entendeu o propósito, entendeu a revelação, e ali saiu alegre e começou a pregar ali no meio do bairro, no meio do povoado. Venham e vejam, né? Esse homem que é um homem de Deus, um profeta. E ela houve arrependimento, dá para se entender ali. Então seja como a samaritana. Talvez você tenha a esperança dela que um dia vai ser uma cristã, né, vai servir a Deus. Então faça isso. Faça isso de bom agrado e Deus vai te abençoar. Amém? Faça, estenda o teu coração diante do Senhor. Estenda a sua vida diante do Senhor. Faça isso e você vai ver que Deus vai te abençoar. Na hora certa, nas tribulações, ter certeza também daquilo que eu sempre prego, que o Evangelho, nós não devemos se envergonhar do Evangelho. Você não se deve se envergonhar do Evangelho. Porque o Evangelho, a boa nova, é o poder de Deus. E no poder de Deus, eu também digo para vocês, nós vivemos das maravilhas. Nós seguimos os sinais. Estes sinais seguirão os que creem no meu nome. O Senhor Jesus não disse isso? O Senhor Jesus disse isso. Estes sinais vão seguir os que creem no meu nome. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Se pegar na serpente, não lhe fará dano algum. Expulsarão os demônios. Serão batizados com o Espírito Santo. Falarão novas línguas. Terão alegria. Terão revelações da palavra. Esses sinais vão seguir os que creem. E se você crê, você obedece tudo que o Senhor Jesus ensinou. Não é ser como o levita, que só tinha nome de levita, mas nada fez para ajudar o seu próximo. Se você é cristão verdadeiro, se você é um filho de Deus, você não vai ser como aquele que se diz ser profeta e passou a passo largo diante do seu próximo e não ajudou. Não. Esses são os falsos cristãos, falsos filhos de Deus. Seja um samaritano, seja um bom samaritano, seja uma samaritana que dá crédito à pregação que está nas Escrituras, que Jesus ensinou, que os apóstolos deixaram pela fé. O meu justo viverá da fé. Fé em quê? Fé no invisível. Importa, como disse Jesus, a samaritana, importa que Deus seja adorado em espírito, porque Ele é Espírito. Amém? Essa é a mensagem do cumprimento da segunda parte do bom samaritano e da samaritana. Porque o sistema é bruto e está caminhando para a reta final. Amém, meus amados? Tome posse de sua vitória pela palavra. Examine a palavra, leia a palavra e que Deus vai te abençoar. Deus vai te dar sabedoria. Amém? Paz e graça e a paz do Senhor, meu querido e amado irmão. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém?